Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa revisão, né? Hoje vamos falar, deixa eu pegar o meu apontador aqui, vamos continuar falando sobre meios físicos, tá certo? Na última aula a gente viu um texto sobre o meio físico par trançado e agora a gente vai refazer a nossa revisão, né? Aliás, fazer a nossa revisão sobre um outro meio físico que também é utilizado, que é a fibra ótica. E a pergunta que a gente quer responder na aula de hoje é a seguinte: você precisa interligar o escritório central de uma empresa à fábrica. Então esse desenho está mostrado aqui. Nós temos a fábrica e o escritório central, sendo que o link ele deve ter no mínimo 500 megabits por segundo e a distância aqui entre a fábrica e o escritório central é de 700 metros. Qual deve ser o cabo e qual padrão Ethernet deve ser utilizado? Então hoje, além do meio físico fibra ótica, vamos verificar também, estudar também quais são os padrões Ethernet existentes, tá certo? Então aqui fazendo uma pequena introdução sobre as fibras óticas, né? As fibras óticas, elas podem ser de dois tipos, que são o vidro ou o plástico, tá certo? Que é a construção da fibra ótica. E elas têm a largura basicamente de um fio de cabelo. Então, o material que ele é feito, a fibra ótica, é feito numa espessura bem pequena. E como é que funciona a comunicação na fibra ótica? Ela trabalha com o princípio físico, que é o da reflexão interna total. É como está mostrado aqui no desenho, né? A fibra ótica ela transmite pulsos de luz. Então, esse pulso, aqui essa parte de vidro seria como se fosse a fibra ótica, né? E a transmissão é dada de uma maneira contínua ou pulsada, né? Aqui dá para a gente ver que a onda vai pulsando e refletindo totalmente por meio da fibra ótica, ou ela pode ir direto, igual está mostrando aqui no início do nosso vídeo, tá certo? Que é uma transmissão basicamente sem reflexão. E o que é que gera esses pulsos de luz mostrados aqui na figura? Podem ser basicamente dois elementos, ou um laser, como esse aqui que está mostrado, ou pode ser um LED também, tá certo? Como o laser ele é uma tecnologia mais recente, então quando você faz a transmissão em fibra ótica, quando a fonte luminosa é um laser, ela suporta uma velocidade maior, tá certo? Vamos passando aqui. E diferente dos cabos, no caso par trançado que a gente viu e o coaxial, né? Aqui a gente não tem interferência eletromagnética. Por quê? Porque a gente viu lá que no caso do cabo par trançado ele transmite eletricidade. E a gente sabe que quando um material metálico ele passa por um campo elétrico variável, né? Aliás, um campo magnético variável, isso vai induzir tensões no cabo, né? Então você já está transmitindo uma tensão. Ele passou ali perto de uma fonte que emite ondas eletromagnéticas, vai gerar uma outra tensão ali, e o que a gente chama de ruído ou até mesmo atrapalhar o sinal completamente, tá certo? Isso não acontece na fibra ótica. Por quê? Primeiro, o material da fibra ótica não é metálico, é plástico ou vidro. Então não tem como você induzir tensão no material que ele é não condutor, tá certo? E segundo, que o que está transmitindo ali é a luz. Então, pouco importa, mesmo que, vamos pensar, isso não acontece, mas mesmo que acontecesse uma indução de tensão ali no cabo, você está transmitindo luz, não vai ter interferência nenhuma. Então, por isso, os cabos de fibra ótica, a gente fala que eles são imunes à interferência eletromagnética ou por radiofrequência, tá certo? A estrutura do cabo ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ter apenas aqui uma única fibra ótica, que é o que está mostrado aqui, ou em um mesmo cabo a gente pode ter diversas pares ou diversos cabos de fibra ótica separadamente, que é esse segundo desenho que está mostrado aqui, tá certo? Essa segunda forma ela é mais comum nas redes de telecomunicação, né? No caso hoje, quando algum provedor de internet ou de telefonia ele vai passar um cabo de fibra ótica, ele passa esse cabo aqui, que tem várias fibras, o que acaba economizando na instalação. Cada canal de fibra ótica ele é composto por dois cabos, igual está mostrado aqui. Por quê? Porque em um dos cabos a gente vai fazer somente a transmissão, então eu tenho aqui
a emissão de dados em um sentido, e no outro cabo eu vou ter somente a recepção, né? É lógico, comunicação tem que ter dois agentes para comunicar, né? Ou dois equipamentos. Então, enquanto um só envia num canal, o outro só recebe. E o outro canal, enquanto o outro envia, esse aqui só recebe, né? Então, no mesmo cabo, um equipamento está enviando e o outro está recebendo, e ali no outro cabo, o equipamento que está enviando, o outro está recebendo, tá certo? Os cabos de fibra ótica também, eles têm uma largura de banda muito alta. O que significa isso? Que eles podem transmitir dados por longas distâncias e com uma velocidade muito grande. Então, por isso que geralmente eles são utilizados em backbones, né? O que seria um backbone? Seria aquela rede central que distribui dados para todas as outras. Por exemplo, uma rede, quando você tem um cabo de fibra ótica dentro do prédio, por exemplo, fazendo ali a transmissão de dados desde a chegada, né, por exemplo, da rede de internet ali no prédio, para fazer a distribuição para os apartamentos, por exemplo, essa rede aqui a gente chama de rede de backbone, tá? Porque ela é como se fosse a estrutura central da minha rede. É utilizado também em data centers e por companhias telefônicas, né? Porque consegue transmitir grandes quantidades de dados e a altas velocidades. A largura de banda, então, que a gente falou, está relacionada à velocidade e pode chegar a 100 gigabits por segundo, tá certo? E dependendo do tipo de fibra que você estiver utilizando, você consegue uma distância de transmissão de até 80 km. Lembrando que isso aqui é muitas e muitas vezes maior, né? Aqui no caso 800 vezes maior. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 800 vezes maior do que a transmissão em o cabo par trançado, né? Que a gente viu que sem repetidor no par trançado, a gente consegue no máximo 100 metros, ok? Então, no caso, como a transmissão em fibra ótica ela usa eletricidade, né, e ainda a gente não tem equipamentos, switches, roteadores que fazem processamento de luz, quando esse sinal ele chega para os equipamentos, né, que a gente chama de equipamentos de rede, são esses que eu acabei de falar, ela tem que ser convertida, tá certo? Então, o sinal luminoso ele é convertido em um sinal elétrico, tá certo? E para transmitir a mesma coisa, o switch ele faz o processamento lá, né? Com sinais elétricos, e na hora que ele vai transmitir, também é necessário que faça a conversão do sinal elétrico para um sinal óptico. Isso é facilmente feito, né, por meio, por exemplo, de um LED. Você envia um sinal elétrico por LED, basicamente são uns e zeros, ligado e desligado. Presença de luz é um sinal, ausência de luz é o sinal inverso, tá? Isso falando a nível de bit, zeros e uns. E na fibra também, ela tem um detalhe que ela precisa ser feita a emenda da fibra, né? Porque você tem um cabo ali, né? No momento que você vai conectar o equipamento, você tem um conector e uma ponta de cabo. Como é que é feita essa emenda? Essa emenda ela é feita por um processo de fusão, que é o que está mostrado aqui no vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, então vamos olhar o vídeo aqui, como é feito o processo de fusão. Se vocês não estiverem conseguindo escutar o som muito bem, tem o link abaixo lá no slide. Primeiro, então, é feita a preparação da fibra, né? Igual está mostrando aqui, a preparação envolve basicamente decapar essa parte de cima aqui. Vocês vão ver que vai aparecer que eu acho que nem dá para ver. Aqui está a fibra ótica, ele está tirando o restinho de material. A limpeza com álcool para retirar todo o material que tiver na fibra, tá? Ela é colocada então no equipamento que faz a clivagem. O que é a clivagem? Ele vai cortar a fita de maneira que a ponta da fita fique perpendicular, da fibra fique perpendicular, tá certo? Então faz o corte ali. Vai repetir o processo do outro lado, que você quer fazer a emenda, né? Então tem duas pontas. O segundo passo é fazer a fusão. Você tem uma máquina que faz a fusão também, que é essa que está mostrada. Então você coloca uma ponta feita a clivagem, tá? Vai ajustar elas nos motores de alinhamento. Aqui vai passar por um processo de alinhar essas fibras.
A própria máquina faz esse processo de alinhar. Fechou a máquina, vai apertar o botão 7 para alinhamento automático, que então está mostrando, a máquina vai alinhar, ó, repare que elas não estão alinhadas, alinhou, o clarão branco significa que foi feita a fusão, então agora as fibras elas estão unidas. A máquina geralmente ela faz um teste também, para ver se está havendo perda, então está aqui 0,2 dB de perda, isso é totalmente aceitável. Após isso, como a fibra, né, é uma parte muito sensível, ele já colocou, né, antes de fazer a fusão, que a gente chama de tubete, tá? Que é esse tubo de proteção. É um tubo que ele é termosensível, então à medida que ele aquece, ó, vai dar para ver o tubo aqui, ó. À medida que ele aquece, vai fazer a compressão para ajudar a proteger aqueles pontos ali de fusão, que é um ponto que pode ocorrer a quebra. Então a própria máquina também tem um dispositivo de fusão, uma espécie de forno. Aqui ligou, tá certo? Assim que a luz apagar aqui, é para retirar a fibra. Tá feito o processo de aquecimento. Então esse material, esse tubete, ele agora está comprimido, tá certo? E a fibra está pronta para ser utilizada com essa parte que vai proteger ali a fusão, ok? Muito bem, se você não conseguiu ou quer acompanhar o vídeo, o link está aqui embaixo, tá? O vídeo está no YouTube. Estou dando sequência aqui à nossa aula. Como eu falei, existem basicamente dois tipos de fibra ótica, tá certo? O primeiro tipo é o multimodo, tá? O primeiro tipo de fibra, ela vai possuir a seguinte característica. A principal é a que está mostrada aqui na figura. A fibra multimodo ela é um pouco maior e no caso da fibra multimodo, o sinal luminoso ele vai fazendo reflexões totais aqui, né? Que é aquele primeiro modo de transmissão que a gente viu lá na figura no início dos slides, tá certo? Então, o sinal ele é transmitido de forma que a luz ela vai batendo aqui nas extremidades da fibra, tá certo? Aqui esse sinal amarelo, inclusive, ele mostra que em alguns casos a gente tem uma perda, né? A gente não vai conseguir ter essa reflexão total por causa do material. Então, alguns pontos aqui você vai ter uma perda maior, tá certo? E por causa disso, como o sinal ele vai rebatendo ali nas paredes da fibra, você tem uma atenuação maior e você consegue com esse tipo de fibra, no melhor das hipóteses, né? 550 metros de um ponto de transmissão até o outro ponto de recepção. Isso aqui seria, no geral, a distância máxima que você consegue percorrer. E por causa disso, essas fibras, geralmente, elas são mais baratas, porque é uma fibra mais fácil de fabricar, que ela tem um diâmetro um pouco maior. Repare aqui a diferença na ilustração para uma fibra monomodo, né? A fibra é só essa parte verde aqui do interior, tá? Deixa eu pegar meu apontador aqui. Essa parte aqui. Então, basicamente, o sinal luminoso ele vai de uma maneira contínua aqui na fibra, sem fazer essas reflexões. No caso, a gente vai precisar de uma maior precisão, né? No caso das conexões, porque aqui é muito mais difícil fazer essa conexão. Mas, em compensação, como o sinal luminoso ele não vai batendo pelas paredes da fibra aqui, você tem uma perda menor e você consegue chegar até 80 km de distância sem repetidor, tá certo? E uma velocidade de até 10 gigabits por segundo. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de fibra, que são a multimodo e a monomodo. Ok, então já vimos os tipos de fibra, né? Já vimos que a gente precisa de uma fusão para conectar duas fibras, mas e a ponta, né? Como é que fica a extremidade, o conector ali? A gente tem vários tipos de conectores, vários e vários mesmos. Aqui eu coloquei só alguns, são 4 tipos, que são os mais comuns, tá certo? Aqui não tem muito uma forma fácil de lembrar qual que seria o conector ST e SC, é mais uma questão de memorizar, tá certo? Conector, então, os principais são esse ST aqui, ok? O SC, ele é um conector, apesar da figura parecer, ele é um pouco menor que o ST, porque está fora de escala. Esse LC aqui, esse conector, ele já vem grudado aqui um no outro, né? Dá para ver aqui. Então, você já vem com as duas fibras aqui no conector, o conector já gruda as duas fibras. E um outro tipo de conector muito comum
é o MTRJ, tá? Então esses 4 aqui são os conectores mais comuns, sendo que o ST e o SC, esses 2 aqui, são os mais comuns porque é os que têm sido mais utilizados. Mas o LC e o MTRJ, que são esses outros 2, eles também vêm crescendo bastante na questão do uso, ok? Aí, no caso, vai depender bastante do equipamento que você está utilizando. Então, quem vai te falar qual tipo de conector que você vai utilizar é o equipamento, ok? Então, primeiro você define qual equipamento e depois você vai saber, né? O próprio equipamento já vai pedir um tipo de conector específico. Outra coisa que a gente falou também é que tem que ser feito, né? Igual eu tenho, por exemplo, o meu switch. Então, eu tenho que chegar no meu switch com a fibra ótica, mas ela tem que ser convertida, porque o switch é um equipamento eletrônico, então ele processa basicamente sinais elétricos. Quem faz isso? Quem faz isso é um equipamento que a gente chama de transceiver ou transceptores. Que esse equipamento aqui, que ele é basicamente parecido com um pendrive, tá? Então esse equipamento, ele é conectado nessa porta aqui, tá? Ou nessas 4 portas aqui do switch, e ele que vai chegar aqui, a gente chega com o conector de fibra desse lado, e aqui desse lado a gente tem um sinal elétrico. Então é o transceiver ou transceptor que é responsável por fazer essa conversão para a gente. Qual que é a vantagem? A vantagem de você utilizar o transceiver ou um transceptor é que você pode ajustar os seus conectores de acordo com o transceiver, tá? Então de acordo com o tipo de fibra também que você está utilizando. Então, o switch acaba sendo um equipamento genérico, você tem um único switch, e para cada tipo de fibra que você for utilizar, você compra um transceiver específico, ok? Então, essa que é a função do transceiver. Então, fica todo mundo ligado aqui, né? O transceiver com a fibra ótica, fazendo a comunicação, e os cabos de par trançado conectados aqui nas outras portas do switch. Então, para o switch, basicamente, é indiferente que tipo de meio físico que você está utilizando, porque o sinal que entra ou sai do switch é sempre o sinal elétrico. Eu vou deixar aqui então alguns exercícios, tá? Para a gente fazer sobre fibra ótica. Então vamos lá. O número 1, determine se a fibra ótica ou par trançado é a melhor solução para cada requisito de cabeamento. Então temos 3 requisitos aqui, vocês vão me falar qual o melhor tipo de cabo a ser utilizado. O primeiro caso, uma empresa deve fornecer conectividade de rede entre 3 prédios em um único campus. Os cabos devem ser colocados do lado de fora e há alta probabilidade de tempestades na área, tá certo? A letra B, uma empresa deve fornecer uma conectividade de rede entre 2 edifícios localizados a 1 km de distância cada. Qual que seria o melhor tipo de cabo a ser utilizado? E a letra C, uma empresa deve fornecer conectividade de 100 megabits por segundo a usuários localizados no escritório principal ao colocar cabos do switch central até as áreas de trabalho individuais, que estão localizadas no máximo 60 metros do switch. Então você tem que fornecer rede, né, pontos de rede, computadores espalhados por escritório, sendo que a distância máxima de um computador até o switch central é de 60 metros. Qual que seria o tipo de meio físico mais adequado? Façam aí, eu vou cortar esse vídeo aqui para não ficar muito grande. No próximo vídeo eu já coloco a resolução, tá certo? E já continuamos aqui com a nossa revisão sobre fibras óticas.